E pessoal, mais um episódio do nosso podcast para toda a obra, uma parceria entre a Audicred e a Castro Lima. Sou o Danilo, vocês já me conhecem. Hoje na mesa aqui comigo a Dani, Felipe, Gabriel. O Gabriel hoje é analista CNPI, né? Isso aí. É operador do mercado desde 2018 e apresentador da GoInvest TV. Isso. Falei certo? Falou certo. Tá bom. Felipe, sócio e head lá na Blend, né? Isso. A Blend é assessoria de investimentos, Correto. É correspondente bancário. Presta dinheiro, galera. Ó. Já gostou. Ele é o cara, né? Dani, vou deixar você se apresentar, depois a gente passa a palavra pros meninos aqui, pros convidados, e a gente segue. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com o podcast. Espero que vocês gostem, né? Estamos com o Felipe, com o Gabriel. Foi preparado com muito carinho, muita informação boa para deixar o nosso bolso bem gordinho. Felipe. Gordinho, como é que a gente faz isso? Nossa, Explica aí que eu tô querendo. Não, vocês que são os homens do dinheiro. Vocês têm que deixar nosso bolso assim, fervilhando. Como é que faz pra investir pouco, ganhar muito e ficar rico cedo? Toda hora, aí, vambora. Ensina? É só começar. Só começar. O mais importante é o quê? É começar. Começar, né? Começar. Sem começar não tem como. Independente de valor, A independente gente tem tom de brincadeira, né? Mas é verdade. Mas talvez... Não, essa é a maior verdade, que quando a gente se fala em investimento, essa é a maior verdade. Pô, O principal é começar. Vamos só voltar. Vamos voltar, Vamos deixa voltar, eu porque esse apresentar. começar vai ser o próximo. Eu gostei disso. Vai lá, Felipe. Então, meu nome é Felipe, eu sou sócio lá da Blend Capital. A Blend Capital é um escritório de assessoria de investimento. Hoje a gente é ligado ao Banco Safra. Mas essa história aí de mercado financeiro, ela é bem antiga. Conheci essa moça aqui através dele, do mercado financeiro. Os nossos pais trabalhavam nos bancos. Um em um banco e o meu no outro. Então, eu sempre tive esse amor. E em 2007, eu entrei no Banco Alfa de Investimentos. E aí, dali, a gente foi galgando várias posições até voltar para Goiânia. Fui para fora, fui para Palmas, abri uma agência do banco em Palmas. Voltei para Goiânia pelo Safra. E em 2017, tomei a decisão de sair do banco e abrir assessoria de investimentos. Então, desde 2017, a gente está trabalhando aí com assessoria de investimento e ajudando esse pessoal a investir melhor. Isso, deixou de ser CLT no Safra para abrir uma representação no Safra. Não, na realidade, inicialmente não era Safra. Inicialmente, a gente trabalhava via outra plataforma, outra corretora. Entendi. E aí, final do ano passado, a gente voltou às origens. Show de bola. E aí, Gabriel? Meu nome é Gabriel, sou analista CNPI. Analista CNPI, o que é? Você até havia perguntado ali. Eu faço análise de mercado. Busco as melhores oportunidades dentro do mercado financeiro, dentro da bolsa, para compra ou venda de uma ação, dentro dos futuros, né, que é o índice, dólar. Então, todo e qualquer ativo dentro da bolsa, eu faço a análise técnica, eu sou analista técnico, e aí eu procuro as melhores oportunidades para os clientes Blend, né? Como apresentador da GoInvest, a GoInvest ela é o braço educacional da Blend, então nós temos ali um plano de financeiro, né? Um plano de vida financeiro para os nossos clientes que querem, estão começando a galgar ali o seu interesse em investir. Então nós temos um canal no YouTube, onde nós ficamos das 8h45 até as 15 horas apresentando o mercado ao vivo. A gente fala sobre day trade, swing trade, position trade, o que é o mercado. A gente tem nossas redes sociais ali onde a gente explica algumas coisas de mercado, né? Tanto da Blend quanto da GoInvest. Então, dentro da minha parte ali educacional, a gente sempre busca a melhor oportunidade para o cliente, seja para ele iniciar, seja ele que já esteja ali, já iniciou e está buscando novas oportunidades, ou até aquele mais alto, que já tem algum valor investido, tudo, a gente o acompanha e busca também as melhores oportunidades. No canal é todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta, né? Mas aí, aos sábados e domingos, a gente vai começar a criar conteúdos, mas não ao vivo, é gravado. Além dos conteúdos nos sábados e domingos, os cursos presenciais são ministrados lá no estúdio no sábado e no domingo. Exato. Das 10 às 15. O quê? Diariamente no YouTube? Diariamente, das 8h45 até às 15 horas, 18. A gente começa às 8h45 com a abertura de mercado, iniciamos 9 horas com já o Day Trade ao vivo, e a gente vai transitando entre Day Trade ao vivo, a gente fala sobre ações, né? Pessoas que nos pedem pelo chat para analisar alguma ação, algum ativo, alguma coisa que a gente faz, nos perguntam muito sobre
fundos imobiliários, essas coisas, nós damos nossas opiniões também sobre... Eu evito falar um pouco, mas perguntas sobre política também, porque é difícil a gente falar sobre mercado financeiro e não falar sobre ainda política, mais né? ao vivo. Não ainda mais estando ao vivo. As notícias acontecem no ato, e aí chega a pergunta. A gente precisa dar nossas opiniões, né? Um pouco mais isentas, mas precisa dar nossas opiniões. E aí, 18 horas, a gente tem o fechamento de mercado, tudo que aconteceu no mercado, as maiores altas, maiores baixas. Temos nossos podcasts também lá, de apresentadores e tudo mais. Então, assim, toda a parte ali... Temos os nossos cursos, como o Felipe falou, cursos para day trade, de ações, planejamento financeiro, tudo isso todo esse braço educacional Go Invest Blend, a gente abraça ali para os nossos clientes. Entendi. Pensando assim, no investimento com o mercado imobiliário, porque o podcast Para Toda Obra, a gente está focado mais na construção civil, naquele pequeno construtor, tirando o glamour das grandes empresas e indo para o pequeno construtor. Então, existe a modalidade na Caixa Econômica Federal que chama aquisição e construção, aonde o banco financia a sua obra. Então, a gente está muito batendo na tecla ultimamente com os construtores para usar esse recurso do banco, porque os juros ainda estão baixos, consideravelmente baixos, e pegar aquele dinheiro, aquele capital que eles têm e aplicar em algo que dê uma rentabilidade, e com essa rentabilidade ele pagar a parcela. Não sei se você conseguiu entender. Entendi. Só que pensando naquele pequeno construtor que nunca fez investimento, está acostumado a construir, acompanhar aquela obra, o que ele pode fazer? Ele assistiria a live, seria a live? Sim, a live de vocês no YouTube, não sei, no Instagram, ou procura vocês como o que indicaria para ele? O que a gente indicaria para esse pequeno construtor? Eu vou parafrasear eles aqui, é começar, né? Agora fala do começar, como é que funciona? Na verdade, quando a gente fala do YouTube, a gente tá buscando ali, quando a gente inicia a questão do day trade, na verdade ele é só uma porta de entrada, né? Porque hoje, quando a gente fala de day trade, eu não sei se vocês conhecem ou são um pouco ligados a isso, já ouviram falar, é aquela onde as pessoas começam a buscar lucro rápido com um dinheiro, com pouco dinheiro. Isso é uma forma errada de pensar, é isso que a gente ensina lá, porque quando a gente fala de day trade, a gente fala da Fórmula 1 do mercado financeiro. Né? Então, assim, o pequeno construtor, na verdade, ele teria que entrar em contato conosco para a gente fazer um plano do que ele pode fazer ali dentro do que ele já tenha guardado, o que ele planeja guardar, para fazer aportes e tudo mais, para aí sim ele começar a entrar dentro desse plano da Caixa Econômica. Pensando em ações, quais as ações hoje para um cliente mais conservador? Quais as ações, assim, que estão sendo indicados? Não sei se falaria assim, gente, me perdoa, sou meio cru em investimento. Quando eu quero investir, eu ligo pro meu pai, investe aí pra mim. Não entendo nada, eu tô vivendo o que o construtor vive, né? Certo. Vamos dizer. Quando você vai para essa parte de ações e tudo mais, a gente fala de renda variável. Então, a gente não pode dar ganhos fixos em renda variável. Quando é uma pessoa que está iniciando e tudo mais, vamos supor, valores, tudo hipotético, tá? Uhum. Cara, eu tenho 200 mil para começar a querer pegar uma parte ali para começar a trabalhar ali com vocês. Eu não colocaria todo o meu capital em ações, porque é tudo muito volátil. Então, eu iria para a parte de renda fixa, né? Que o Felipe tem mais conhecimento sobre isso do que eu da parte de renda fixa. Colocaria uma boa parte em renda fixa, porque ele já tem uma certa garantia ali do seu capital e dependendo do perfil do cliente, a gente colocaria uma outra parte em renda variável. Por quê? Quando a gente chega em renda variável, você fica à mercê de volatilidades do mercado. Aí entra aquelas questões políticas, falas de presidentes, problemas lá fora, falas de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, guerras. Então, não é só, vamos colocar lá e colocar todo o meu dinheiro em ações. Na verdade, a gente tem que fazer um planejamento ali para ver aonde nós vamos colocar. De primeiro, eu já falo, dentro do day trade não vai. De forma nenhuma. A volatilidade, quando eu penso em investimento, é melhor eu pensar em longo prazo, para eu traçar uma média de ganhos, ou a curto prazo? Sempre a médio e longo prazo. Sempre a médio e longo prazo. O que é médio? Quantos anos?
Médio prazo 5, longo prazo acima de 10. Exato. Isso é de mercado, anos. Então, Exato. assim, quero trabalhar algo no mercado acionário. Sofrer volatilidade. Não entre no curto prazo. Curto prazo, você vai sofrer. Você pode acertar 1, 2 no curto prazo, mas vai chegar a hora que vai doer no bolso. Então, assim, se for para pensar em montar algo em volatilidade, em ações, sempre busque médio e longo prazo. Você nunca vai pensar em curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo é o day trade, aí é pular etapas. Quando a gente fala dessa situação assim, vamos supor um planejamento financeiro nisso aí, um capital, 100% do seu capital, quando você vai para o curtíssimo prazo, você coloca ali 3%, 2% do seu capital. Que é aquele dinheiro que, se você perder, não vai te fazer falta. É aquele dinheiro que a renda fixa vai compensar ele exatamente. Na renda variável. Exatamente. Então, assim, a gente vai balancear a carteira, vai diversificar ela de certa forma que o quê? O que você tiver de rentabilidade em renda fixa, você pode sofrer uma oscilaçãozinha em renda variável que você não vai sentir muita dor. Então, a média da sua carteira sempre vai estar trabalhando ali num percentual legal. Tem um termozinho que a gente usa muito no mercado imobiliário, na verdade, do financeiro também, que é a taxa Selic, né? Sim. Referencial. Então, o que a Selic impacta na distribuição do percentual da carteira entre renda fixa, renda variável? Como é que a Selic mais alta, ela prevalece a renda fixa ou não? Fala um pouquinho dessa... Então, ou se não tem nada a ver? Tem sim, com toda certeza. Então, vamos lá. Quando você faz uma diversificação de carteira, o que o Gabriel falou, a gente pega um percentual, coloca em renda fixa, um percentualzinho bem menor em renda variável. Quando se trabalha com Selic mais alta, a renda fixa sempre vai render um pouco mais. Por quê? Porque ela é a taxa referencial. Então, vamos lá. Aí a gente utiliza um termo nos investimentos que é o CDI, tá? Então, vamos lá. Tá rendendo o quê? 100% do CDI. Então, ele está rendendo ali bem próximo da Selic. E aquilo ali é rendimento anual. Então, conforme ela vai aumentando, para o cliente que tem alocação em renda fixa, a sua rentabilidade vai aumentar também. Tá? Então, sempre que ela tiver alta ou baixa, vai sofrer oscilações no seu investimento, o que está atrelado na renda fixa principalmente, né? Então, a Selic mais alta, a tendência é o pessoal colocar mais grana na renda fixa. Exatamente. É isso aí. Pronto. A volatilidade, porque não fica à mercê de volatilidade no mercado. É o seguinte, você vai correr risco com o seu dinheiro, sendo que na renda fixa ele já está tendo uma rentabilidade legal? Vale a pena? Mas talvez não, se a renda fixa está atraindo todo mundo, a tendência das ações caírem e ser o momento de eu comprar? Não necessariamente. Não necessariamente. Fundo, a gente diz no mercado, fundos e topos servem para ser rompidos. Então não quer dizer que uma ação que está lá, supondo uma Petrobras está a R$10, não quer dizer que ela não vai cair mais. Ela pode cair mais. Assim, na sua pergunta aí, existe uma correlação muito grande disso que você falou, tá? Então, assim, sempre que Selic estiver mais alta, você vai ver uma bolsa um pouco mais baixa. Falando em índice, índice é o conglomerado dos maiores ativos negociados na bolsa. Esse é o índice. Então, sempre que você vê uma renda fixa alta, você vai ver um índice sofrendo um pouco mais. E o inverso também é. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui o histórico de pandemia, Selic foi a 2%. 2%, bolsa foi lá para cima, entendeu? Então, vamos lá. Depois de tudo que aconteceu, Selic começou a baixar e bolsa começou a subir. O inverso também aconteceu agora. Selic começou a subir e bolsa começou a baixar. Então, existe essa correlação dentro dos investimentos. E aí entra aquela questão da diversificação. Cara, se eu vou diversificar, colocar uma parte de renda fixa, a minha outra parte vai para a questão de você comprar mais barato a bolsa. Então... Por isso que eu falo pra vocês, nunca coloquem tudo em um só... Todos os ovos na mesma cesta. Que então, é o que a gente fala muito lá no mercado, nos investimentos. Deixar todos os ovos na mesma cesta acaba que dá problema. Dá problema. Acho que isso é pra tudo, né? A gente fala muito no mercado imobiliário, né, Dani? Cara, não pega tudo e coloca no alto padrão, não. Faz um pouquinho no popular. Né? Investe. Diversificação é em tudo, tá? Ativos financeiros e ativos não financeiros. Mitiga se você risco. colocar Se você colocar tudo no mesmo ativo, cara, se sofrer qualquer coisa, diminuiu a liquidez do mercado, você não vai conseguir vender. Então, se você não vendeu, e aí?
Você tá à mercê daquilo ali. Eu não sei se chega assim na sua área, Dani, mas eu já recebi perguntas do seguinte: a pessoa ela tinha alguns imóveis, vendeu algum deles, teve um bom dinheiro ali rendendo no que ela investiu, tudo mais, renda fixa, FIIs e tudo mais, fundo de investimento imobiliário. E aí chegou para mim, Gabriel, compensa eu vender a minha casa para eu colocar nisso e pagar de aluguel? Aí eu falei, cara, jamais. Você tendo a sua casa, qualquer problema que você tiver, ninguém te tira de lá. Ninguém. Nem polícia, nem processo, nem nada. Tendo o seu ponto seguro, qualquer problema que tiver ali, dali pra frente você consegue sair. Agora, se você não tem nem sua residência, aí é problema, meu amigo. Não, eu tenho algumas pessoas próximas que investem na bolsa, renda fixa, renda variável. E o que eu sempre escutei dentro da minha casa é: sua casa, seu carro, você tem que ter. E o que sobrar, aquilo que não vai te deixar sem um teto, sem um meio de locomoção, você investe. Então, você sempre tem que ter um patrimônio para você ter aonde voltar. Não adianta você colocar... Eu tive amigos meus nessa pandemia, antes da pandemia, que começaram a vender tudo. Investir em bolsa, quebrar cartão, tomar banho gelado, fazer aqueles cursos doidos. Não, agora... Economizando papel higiênico. Agora eu vou vender minha mulher, porque o Acordar cara do 5 da curso manhã, mandou... tomar banho gelado. Teve isso, quebrar cartão, não sei o quê. E veio a pandemia. E quem não teve paciência, sabedoria para lidar com a pandemia e a Bolsa de Valores, o cara desesperou. Sim. O cara e tirou o dinheiro. E eu escutava de pessoas sábias: não tira, deixa lá, que vai voltar, tem que ter calma, porque o mercado financeiro é uma média, né? Sim, ele é cíclico, né? Você deixa lá que no final você tem uma rentabilidade. Esquece daquele dinheiro, já, como se diz, já tá fudido mesmo. Então deixa lá, pior não fica. Vamos esperar para ver. E o pessoal vendeu aquelas assumiu ações. Assumiu o prejuízo. E depois descobriu que se lascou. Não, voltou tudo. E assim, por ser cíclico o mercado, isso que a gente falou, a gente vai aprendendo. Então, conforme você vai tendo isso aí, você vai sofrendo isso aí, no mercado de vocês também é da mesma forma. Existe agora isso aí. Tem época que tá muito bom, tem época que não tá bom. Então, você tem sempre que ter uma constância naquilo ali. E ter paciência, né? Quem estava preparado no momento de queda da Bolsa, ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora, quem não estava preparado, quem não tinha uma diversificação, aconteceu isso que a Dani falou. Deu dinheiro pra tinha tudo em renda variável. Caiu tudo, se assumiu o prejuízo, tomou o prejuízo. Agora, quem não assumiu o prejuízo e está com os ativos até hoje, boa parte deles já recuperaram. E a gente está falando de 2 anos e meio atrás. Então, assim, é mais a emoção, é trabalhar a sua emoção. Então, você trabalha a emoção. Tem que ter sangue frio. Tem que ter sangue frio. O mesmo acontece na área da construção, né? Sim, do mesma forma. Na pandemia também, também na área da construção, muita gente ganhou muito dinheiro. Mas também teve gente que não soube se colocar ali e perdeu muito dinheiro. Posso te falar? O mercado em geral deu uma peneirada. Na verdade, a construção civil durante a pandemia riu, assim. Sim, mas no início teve aquele medo. No início teve gente... porque a gente teve o boom do material e o boom da mão de obra, o preço, né? Com 2, 3 meses o povo viu que... Era uma oportunidade. Mas 3 meses quebra muita gente. Não, 2, 3 meses quebrou muita gente. 2, 3 meses quebra muita gente. A pessoa desespera, ela perde o controle, Você né? falou do ciclo. O nosso mercado, ele é cíclico também. Ele vai a cada 7, 10 anos. A construção civil, eles falam que é a cada 10, né? A cada 10 você tem uma reviravolta. Uma reviravolta. O ciclo do mercado de vocês, de investimentos, o nosso ele é mais curto? Ele é mais longo? Não tem. Ou ele não tem não existe padrão. Não existe padrão. É porque é o seguinte, vamos lá. Do presidente. Isso aí. Pode acontecer. Sim. Pode acontecer. E assim, já aconteceu e temos históricos aqui de fala de presidente cair bolsa. De Joesley Day, que é nome. Então assim, cara, caiu e caiu muito. Mas recuperou muito rápido. Agora, fatos que ocorrem mundialmente, aí sim existem uns ciclos maiores, mais espaçados. Mas cada bolsa ela é relativa àquele local. Então a gente sofre muito quando tem algo interno. Entendi. Não, eu tô tentando lembrar o nome da ação, não tô conseguindo. Tem um conhecido meu
Que ele comprou... Conhecido meu, assim, tipo... É bem próximo. Bem próximo, quase lá dentro de casa. Quase lá dentro de casa, mas não vou contar, não. Ele comprou 100 ações a R$10 em 2011. Eu tô tentando lembrar qual que é e não tô conseguindo aqui. Mas até o final eu vou lembrar. Eu sei que ele recebeu R$100 mil. Pode ter sido Magalu. Magalu. Pode ter sido... Ai, menino, você foi esperto. Magalu. Eu falei, gente, é uma conhecida, conheci. Ele. Você conhece ele. Você sabe quem é. Mas hoje deu rebote. Tem coisa que a gente compra... Se ele permaneceu nela desde o início, quando foi, que foi uma orientação muito boa dada na compra dessa daí, que eu sei até quem deu a orientação também, ela ainda tá positiva. Ela caiu muito do preço que ela já chegou. Mas se ele continuasse com ela, porque ele não tá mais nela. Se ele continuasse com ela, danado, sabe ele ainda estaria tendo lucro, tá? Mesmo ela caindo bastante. Porque ele pegou lá no início. Ele pegou... Se for colocar o preço que... se a gente considerar o preço de aquisição do IPO, que é quando uma ação vai para a Bolsa de Valor, ele pegou ela a centavos. E ela chegou a valer R$120. Entendeu? Então, assim, é muito ganho mesmo. Ela mesma, ela caindo e estando, acho que tá 5 e pouco agora. Não, caiu porque dessa semana ela registrou um prejuízo acima do esperado. Prejuízo histórico desde seu IPO. Então, porque essa semana é relatórios. Com as varejistas? Porque você tá tendo a Marisa, você teve Americanas. Tá na época de soltar relatório, né? Então elas estão soltando os relatórios do último trimestre, do terceiro trimestre. Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre as varejistas, sabe? Acho que eu não falei errado, não. São empresas de varejo. Magazine Luiza, Americanas, todas essas... Marisa, Via Varejo, tudo isso aí entram nas varejistas. O que acontece nas varejistas? Muita gente quando entrou, vou falar sobre política, mas não criticando nem nada. Muita gente quando Lula foi eleito, né, o presidente atual foi eleito, durante o seu primeiro e segundo mandato, as varejistas foram às suas máximas históricas. Foi onde aconteceu. Assim como aquele seu parente muito próximo, amigo muito próximo, não sei, ganhou lá aquele dinheiro vizinho. Com o Magalu, Magazine Luiza. E aí as varejistas vieram se mantendo. Só que no meio desse caminho a gente veio uma pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Todas elas se fecharam, todo mundo ficou em casa. O que as pessoas aprenderam? A comprar pela internet. O custo de você de manter uma varejista é muito alto. Dentro de um shopping, dentro de vários lugares. Dos galpões. Então, assim, é muito caro. E hoje, geralmente, eu tenho certeza, vocês vão num lugar para olhar um negócio, você experimenta um tênis, olha na internet, tá mais barato, você compra, porque hoje chega a 2 dias. E aí, quando o Lula assumiu assumiu o governo, as pessoas falam, vai voltar a subir as varejistas. Mas não é mais a mesma coisa. Quantos iPhones lançaram desde a época dele? Então o mundo mudou lá. E as varejistas estão com custos operacionais muito caros. Então eu vejo ali as varejistas num futuro muito próximo, se elas não se reinventarem, vão sofrer bastante nos longos tempos. E algumas delas já estão quebrando, como a Americanas, a Marisa, Magazine Luiza. Elas vão ter que ser sem distribuição mesmo. O cara olha na internet e pega lá. Sim. Entrando numa polêmica, você acha que o governo do Lula para a Bolsa ele foi viável ou não? Dani, eu trabalho nas duas pontas. O que eu vejo? Cara, se a bolsa vai ser boa, eu vou comprar. Se a bolsa vai ser ruim, eu vou vender. Ele consegue trabalhar nas duas, na venda e na compra. Hoje, questão sobre política. Nós estamos praticamente no meio... que impacta tanto... Isso. Hoje o que acontece? Nós temos um arcabouço fiscal que impacta diretamente na nossa economia e no nosso crescimento, que até hoje não foi aprovado no Congresso. E isso é muito ruim, causa uma certa instabilidade, um certo medo nos investidores. Então, enquanto ele não for totalmente aprovado, a nossa bolsa vai estar oscilando como está hoje. O nosso IBOV chega a 110 mil pontos, 109 mil pontos, vai até 90 mil pontos e fica ali dentro desse que a gente chama de range, né? Então,
Enquanto isso não for divulgado, e aí sim nós vemos se isso vai ser bom ou ruim para o país, a gente fica nessa indefinição. Eu acredito o seguinte, tudo vai se ajeitando ao longo do tempo, seja ruim ou bom. Para o governo Lula, algumas ações vão ser boas, outras vão ser ruins. E aí, alguns setores vão se beneficiar e outros não. Isso. O dinheiro da mesma forma que no contrário era a mesma. Nós analisamos, vemos quais são que podem crescer, quais a gente fica líquido, que a gente fica de fora, e aí a gente toca dessa forma. Nós como escritórios, como analistas e tudo mais, a gente não pode ficar martirizando e lamentando o que está acontecendo. A gente tem que ir para frente. A mesma coisa acontecia no governo passado, por diversas vezes. Vou falar nomes aqui porque não tem jeito. Paulo Guedes falava alguma coisa, Bolsonaro ia lá, o desmentia e a bolsa via aquela volatilidade toda e aí acontecia. Então acontece isso, sempre vai acontecer sempre e é assim. De forma bem mais sucinta, né? Menos robusta, igual você explicou aí, eu falo muito com meus clientes lá. Que o construtor é preocupado, fulano ganhou, Beltrano ganhou, Lula ganhou, Bolsonaro. Cara, o dinheiro vai existir do mesmo jeito. Você só precisa saber qual é o caminho que ele tá passando. E você vai ter que pagar as contas de todo jeito. Todo jeito, né? Então, cara, o dinheiro vai existir. Vai ser no alto padrão igual foi na época do Bolsonaro ou vai ser no popular? Cara, eu acho que vai ser no popular. O mercado ele não vai acabar. Não, independente. O dinheiro existe. Ele vai continuar. Felipe, você trouxe uma polêmica aí de economizar o papel higiênico, né? Tomar banho gelado. Tem uma polêmicazinha na internet, né? Que a gente aluga ou compra casa. Eu alugo meu imóvel para investir ou eu compro uma casa financiada? Acho que foi o Thiago Negro que começou com isso, não foi? O que é a visão de vocês? Eu sou muito a favor de ter sua casa. Eu já falei aqui. Você precisa ter a sua residência. Aí você falou até de um aspecto que não é nem tanto financeiro. Sim, não, mas entra também no financeiro. Não, eu concordo também que entra no financeiro, mas existe duas situações, realização pessoal e realização financeira. Então a gente tem que pensar das duas formas. Cara, igual a Daniara falou, casa e carro, é aquilo que você mora e aquilo que você anda. Independente se for o maravilhoso negócio ou um negócio não tão bom, tenha ele. É o que o Gabriel acabou de falar. Cara, tem que ter. Isso aí tem que ter. Logicamente, sem meter os pés pelas mãos, sem se endividar. Você tem que ter tá dentro daquele seu padrão. Não dá pra você também sair e fazer loucura. Mas eu concordo que realização pessoal, cara, não tem nada que pague. Ela vem em primeiro lugar. Ela tem que vir em primeiro lugar. Realização pessoal é comprar a sua casa. Eu vou te falar que eu acompanho muito pouco o mercado financeiro, mas os blogueirinhos falam totalmente o contrário. Eles começaram a falar diferente agora, tá? Isso me irritava. Teve uma época que sim, e aí o cara chegava e falava, venda a sua casa e com o dinheiro que você tem aqui em fundo imobiliário, porque eles dão esse exemplo sempre, tá? Porque, é o mesmo ativo. Então, você está comprando uma casa em um fundo imobiliário, em tese, é o mesmo ativo. Cara, com o dinheiro que você tem investido em fundo imobiliário, se você vai lá, eu tinha uma casa, 500 mil, e eu tenho 500 mil em fundo imobiliário. Se eu vender minha casa e colocar aqui, eu consigo alugar a minha própria casa? Vai me sobrar dinheiro? Se você colocar na ponta do papel, vai. Principalmente, eu estou falando no nosso mercado, tá? Existem poucos lugares no Brasil que o retorno de aluguel, ele é maior do que o retorno de fundo imobiliário. Então, existe poucos. Alguns lugares em específico tem. O retorno do aluguel, o mercado normalmente trabalha com 0,5%. Pronto, isso aí. E o fundo imobiliário vai trabalhar ali, se uma carteirinha diversificada vai dar 0,80 até 1. Tem alguns que pagam um pouco mais, entendeu? Então a gente consegue trabalhar até 1,20, 1,30 por mês de dividendos. E o risco dessa operação? Cara, ele existe mesmo? Existe. É renda variável. Você está comprando. Mas eu gosto de colocar tudo igual. O risco é o mesmo de você comprar sua casa. Tá? A única diferença é que não tem todo dia uma pessoa batendo na sua porta e falando assim, eu pago tanto nela. Na bolsa você tem a cada segundo. Então, você comprou um ativo lá, um fundo imobiliário, pagou R$100 na cota, dando um exemplo. Daqui 2 minutos já tem um querendo te pagar 101. E daqui a 10 minutos tem um querendo te pagar 99. Quando você compra a sua casa, não é assim. Não vai toda hora um lá bater na porta e falar assim, você quer me vender sua casa por tanto? Você quer me vender sua casa por tanto? A liquidez, ela é muito maior no fundo imobiliário do que no físico. Mas existe mercado para os dois. E entra também, aí já entrando no lado educacional, né? O brasileiro ele não tem educação financeira.
Isso. Então, vamos supor, o cara vai e fala assim, eu vou vender minha casa para investir. Eu tenho certeza absoluta, qualquer coisinha que tiver, nossa, apareceu um carro ali, não, ele tira de lá conta. e presta. Não, eu vou vender para comprar uma outra casa mais barata para colocar. E aí ele não compra nem a casa, não faz nenhum negócio que ele quer gasta fazer, o dinheiro inteiro. E gasta o dinheiro inteiro. Vou pra Disney. Então, a minha vida, quando eu falo que precisa ter dentro do seu padrão, é exatamente por causa disso. O brasileiro, ele não sabe ter essa educação financeira. E enquanto não tiver, precisa ser divulgado Nas isso. escolas Quando as pessoas falam isso nesses cursos, ou ela já tem o seu imóvel, ou ela já tem uma renda muito grande que não vai depender daquilo ali, entendeu? Não vai precisar. Ela, não deu algum problema, tá? Deu a pandemia, eu vou comprar minha casa ali, vou sair de um apartamento alugado, vou pra uma casa, porque, né, tô na pandemia, preciso ficar mais distante, tudo mais, então esse é o pensamento deles. E eu sou muito da parte educacional e pessoal. Cara, você não tem essa educação. Não. É difícil O para brasileiro não tem essa difícil, educação, cara. Vocês mesmos vão ser exemplos. Nossa, eu juntei um dinheiro pra fazer um negócio e acabei gastando tudo e não sei no quê. Não vi nem onde eu tinha 100 reais na carteira. Final de semana, não sei o que eu fiz com esse dinheiro, não. Você tá falando de mim? Então, assim... Tá falando de todo brasileiro. São exemplos que a gente tem muito próximos e longe. E é por isso que eu digo, precisa sim. Não, a gente não consegue administrar o nosso salário mensal. Chega o final do mês, cadê o dinheiro, gente? Gabriel, É muito mês pra pouco dinheiro. É muito mês pra pouco dinheiro, literalmente. Pensa a gosto, que não acaba nunca. Nossa, meu Deus. Mas vamos lá, eu tenho que comprar a casa, você já falou. Você bate na mesa e garante. Eu também concordo contigo, tá? Agora eu tenho $1 milhão pra comprar minha casa. A casa dele é boa, vamos fazer um churrasco lá na casa dele. Bora. É só convidar. Só chamar. Bora. Pode chamar. Levou, gente, vai. viu? Eu levo carvão. Não, leva picanha, pô. Mas vamos lá. Nós temos que comprar a casa. Ponto, a gente é unânime, a gente concorda disso. Mas eu tenho $1 milhão pra comprar minha casa. Minha casa custa $1 milhão. Eu compro ela à vista ou eu financio 80% no banco? Cara, aí é o planejamento. Aí é planejamento. Então vamos lá, aí vou a te gente dar tem mais que faturas. sentar. Eu te empresto 10% no banco hoje. Eu tenho renda fixa hoje, só que aí vai depender. Então vamos lá. Se eu posso ou não posso travar dinheiro, se eu preciso... Por isso que eu falei, é muito relativo. Vai depender de cliente para cliente. Então nós vamos sentar com ele e desenhar em conjunto. Cada pessoa tem a sua... História e as suas pretensões futuras. Então pensa assim, eu, Daniara... Faz a consultoria pra Dani. Ela tá com $1 milhãozinho dela lá. No meu milhãozinho. Não, ela tem mais. Tem mais. Não, ainda o imposto de renda ela já tem. veio lá com o meu aviãozinho lá. Ela tem, só que ela tem um amor no pai dela que é gigantesco, cara. É difícil. Tá tudo É no nome do difícil. pai. Tudo com... Não, o pai que Meu pai direciona. sumiu com o meu dinheiro. O pai Volta vai pra lá cá. e coloca tudo. Volta pra cá, foca Ele que aqui. decide os ativos, ele que decide tudo. Eu já tentei. Já tentei fazer isso. Senti um ciúme. Meu pai sumiu, não Mas sei a onde foi audição... parar Não, o mas ele dinheiro mais, conhece. não. O cara é fera, viu? O cara é fera. Muito. Mas vamos lá. Se meu pai devolvesse meu dinheiro, Nossa senhora. aí eu tenho lá 500 mil para comprar um apartamento. Resolvo fazer o financiamento. O apartamento é 500 mil, ao invés de eu pagá-lo à vista, eu vou dar a entrada e o que sobrar, Vou dar 100 mil de entrada e vou financiar 400. vou financiar 400. Com a minha pretensão é o quê? 1 ano. Dinheiro ficar... Eu não vou lembrar que eu tenho esse dinheiro aplicado. Começando por aí. Então pronto. Aí eu já tenho um caminho a seguir. Isso, A partir do porque momento eu- que a gente tem educação financeira. É. Falei, Tá Felipe, tá aqui, ó, 400 aqui, eu tenho esses 400 mil. Eu vou ficar 1 ano sem triscar, que é o giro de uma construção civil. Aí Eu é tenho um onde ano. eu falo que a pessoa, eu preciso sentar com ela para entender. Por quê? Porque se ele depende da rentabilidade dos 400 mil para pagar a parcela do financiamento, cara, eu não tenho como fazer isso. Porque aí eu estou trabalhando com algo que vai sofrer oscilações. Tudo bem que se eu colocar numa renda fixa, ele tem ali um certo patamar que vai render. Mas se vier um governo e falar assim, cara, eu vou diminuir a Selic a 2%. Sua renda fixa está rendendo 2%. Mas em 1 ano eu já consigo ter uma eu média. tenho que pensar, aí eu tenho que pensar em prazo. Me deu prazo. Não preciso dessa parcela durante 1 ano. Aí sim, aí eu vou no mercado e vou buscar alternativas que tenham rentabilidade maior do que os 10%, que é a taxa de financiamento. E hoje a gente tem vários. Assim, ó, você fechar o olho e colocar o dedo, você vai achar renda fixa
com... Cara, você pegou um produto pré, eu vou colocar ele para vencer daqui a 1 ano, eu tenho taxa lá de 15% ao ano. Eu sou leigo. Qual que é o seu produto que rende 15%? Aí eu tenho LCI, eu tenho LCA, eu tenho CDB. Não entendi nada. Mas é por isso que no mundinho existe tá a consultoria. Isso aí. Não, eu li. Ela conhece. Pergunta se ele entende de ART. Não sei nem o que é. PBPQH. Tá doido. Falou o quê, Gabriel? SPPE. Não tem nada. Não tem. Por isso que a gente conversa com quem sabe. É isso aí. Eu dou muita orientação pro meu cliente lá. Se eu tiver errado, eu quero que você me corrija, porque eu vou corrigir isso pros meus clientes. Aí eu ganho conforme que o cliente financia. Quanto mais ele financia, mais eu ganho. Ponto. E o cliente chega, às vezes, em alguns casos, até na minha casa, minha vida, mas aí não vou deixar de lado, que é uma taxa muito baixa. Mas ele chega lá e quer dar uma entrada muito alta. E eu tento levar o cara para financiar mais, com o argumento que, cara, pega o dinheiro que você tá tendo aqui, coloca numa renda fixa, deixa render, você vai pagando a parcela. Se acontecer da Selic cair, você pega o dinheiro e quita o financiamento. Se não acontecer, você tá com liquidez, você tem o patrimônio seu que tá valorizando de cá e você tem liquidez para qualquer situação de emergência. Essa é uma orientação correta. Ótima estratégia, tá? A hora que a gente fala de liquidez, aí já é um negocinho mais assim, quando você, dependendo da renda fixa que for colocar, para ter um prêmio maior, você tem que travar o dinheiro. Mas a gente tem renda fixa boa que vai render Selic. Então, assim, eu vou render Selic. Se eu consigo um financiamento menor do que a Selic, tô fazendo um negócio legal. Se der qualquer coisa, cara, peguei meu dinheiro, quitei o financiamento. Você faz certo, a estratégia é correta, tá? Então, assim, pro cara que precisa do dinheiro para pagar a parcela, você tem que ter uma certa responsabilidade com ele de não deixar ele travar dinheiro. E aí, a hora que você vai falar lá com o gerente do banco, 80%, 90% não sabe os produtos de investimento e todos eles querem travar dinheiro, tá? Então, assim, é só essa orientação que você tem que deixar claro pro seu cliente. Travar dinheiro é investir com prazo de vencimento mais longo. Certo. Isso é você... Seu dinheiro fica travado vai 6 ficar meses, travado 1 ano, ali, entendeu? 2 anos. Então, E a intenção também é bater meta, né? O gerente de banco, ele quer vender o produto do banqueiro, né? Então, ele é obrigado a vender aquele produto do banqueiro. Quando ele vem para uma assessoria de investimento, cara, a minha intenção é solucionar o problema dele e trazer os melhores produtos para ele. Eu não tenho intenção nenhuma em vender produto de banco. Até porque você ganha em cima da rentabilidade dele, né? Cara, Ou não é? Não, Sim, a carteira dele. Se ela continuar rendendo, eu ganho do volume que ele tem em custódia. Então, eu ganho sobre o volume de custódia. Se a carteira dele estiver rendendo, a custódia dele vai aumentando e eu vou continuar ganhando. Se a carteira dele vem caindo, eu vou diminuir minha custódia, eu vou diminuir minha rentabilidade. Você tá do lado dele. Eu sempre vou estar do lado dele. Ele vai ser... Eu deixei de... Foi até esse um dos motivos que eu saí do banco para isso, tá? Eu deixei de pegar na mão do banqueiro e vim pegar na mão do meu cliente. Cara, essa chamada foi boa. Essa propaganda. A gente vive muita realidade do banqueiro, né? É porque a gente tá lá todo dia. O seu negócio é esse. Você tá lá fazendo o financiamento, você tá lá sendo o correspondente bancário, você vive a necessidade dele. Ele vai te mandar os produtos. E aí, se for bom ou se não for bom, você vai vender. Vai ter que... Entendeu? Então, assim, e quando você pega nichos em específico, igual o do habitacional, cara, se ele vem ali e travou aquela condição, você vai ser obrigado a vender aquilo ali, porque senão você não vai ter seu ganha-pão. Então, você vai ter que colocar no cliente aquela condição. E você vai se reinventar. Tem que achar estratégia. Você vai buscar estratégia, você vai falar para ele que é melhor ele dar uma entrada menor, financiar mais, porque ele coloca na renda fixa e tal, mas são estratégias que você está utilizando agora. Mas na hora que o banco vem e fala assim, cara, a taxa é essa a partir de agora, você vai deixar de vender? Jamais. Não. Seu ganha-pão tá vindo de lá, não é? Até porque a necessidade do cliente é comprar um imóvel. Então pronto. Exatamente. Você trabalha as duas necessidades, você trabalhou a do banco e a do cliente. Posso você fez o que o banco tá colocando. Uma pergunta besta, mas... Não existe pergunta besta. A pergunta besta é a melhor, Dani. Essa é besta. Então vai lá. CDB é renda fixa. CDB é renda fixa. Aquele que... É porque... os bancos, né? O gerente, bancos quando a gente... CDB. Falando como construtora, quando o banco me paga o dinheiro da casa que eu vendi, primeira coisa que o gerente me liga, vamos aplicar no CDB. Primeira coisa. Ele tem a metinha dele lá pra te... Aí tem o que eu posso tirar, ele vai... Liquidez diária. A liquidez diária e tem aquele que é a longo prazo.
esse que é liquidez diária é viável? Não. Como que é? Depende da sua necessidade. E é melhor do que deixar parado na conta. Melhor que a poupança? Bem melhor do que a poupança. Bem melhor. Hoje a poupança ela é limitada, né? Então hoje ela vai chegar a 6% só. 6,17 mais TR. Mais TR. Mais TR. Então, assim, hoje só a Selic é 13%. Então, se você colocar lá... Hoje, deixando o dinheiro em poupança, você está perdendo o dinheiro. Em termos técnicos, poupança é investimento? Não. Técnico. Não, poupança... Não. Se você coloca um dinheiro num lugar onde no final do ano você está perdendo dinheiro... Não é que seja perdendo dinheiro. Você está perdendo a inflação. Isso, a hora que a gente coloca na conta o que ele teve de rentabilidade e o que o poder de compra do seu dinheiro deixou de valorizar, você está perdendo. Então, você viu ele rendendo. Tem muita gente que fala assim, cara, mas poupança é investimento sim. Eu coloquei lá 100 mil, no final do ano eu vou ter 106. Tá, mas se você tivesse pegado esses 100 mil e colocado num produto que rende 100% do CDI, você ia ver quanto que tava. Se você colocar a inflação nisso aí, você Nós perdeu muito. Nós estamos num país que não tem educação financeira. A poupança é importante para aquele cara que não é... Pro leigo. Pro leigo, sim. Não, tem muita gente inteligente que ainda coloca dinheiro muita gente poupança. Rica que tem dinheiro na poupança. Pelo medo que... muitos já tiveram medo, né? Aconteceu já de resgates, né? Teve um problema já viu alguém falar mal da bolsa, já quebrou. Teve muita gente que entrou na bolsa à revelia, sem conhecimento, sem assessoria, viu o seu dinheiro perdendo valor, viu ele ficando negativo, saiu e falou assim, cara, eu vou deixar na poupança, porque na poupança eu sei que independente de inflação ou não, ele vai estar tendo algo... Um trenzinho. Não, vai ter valorização. Eu não vou falar rentabilidade, porque rentabilidade tem que ser acima do... Vai ter valorização. Então, assim, tem muita gente dolorida, existe muito dinheiro em poupança, mas é um trabalho que ele vai ser gradativo. Não vai ser fácil. E eu vou te falar que a poupança para o mercado imobiliário, ela é essencial. O mercado imobiliário, principalmente banco público, que é a Caixa Econômica, ele só existe por conta da poupança. Sim. Ele é financiado pelo dinheiro que está na poupança. São dois fundings, o FGTS, e poupança. E a poupança. Então, sempre vai ter, tá? Então, eu tenho que achar os benefícios do FGTS e os benefícios da poupança. Porque... Você quer que mais gente coloque dinheiro na poupança e vai... Não, mas com sabedoria. Aí não! Aí fala que não me conhece, porque aí não é investimento. Mas o FGTS, na verdade, a ótica que a gente tem que olhar não é a ótica econômica, e sim a social. Ele entrega muito mais do que números. Ele entrega qualidade de vida, ele entrega saneamento básico. Então, acho que a gente foge um pouquinho da linha de investimento. Mas da poupança eu falei em tom de brincadeira, porque, de fato, financeiramente, às vezes, deixa a desejar. Não fala comigo, não. Bastante. Não vou. Mas que ela tem a sua importância para o mercado imobiliário e que talvez ela seja a porta de entrada para o leigo. Eu acho que assim, todo primeiro passo tem que ser dado. Então, se ele já está guardando, já tá na frente. Ele já está na frente de muita gente. É o que eu costumo dizer. Chega o cliente lá e fala assim, cara, você tem algum dinheiro? Cara, eu tenho na poupança. Aí eu brinco, né? Lógico. Não fala que você é meu amigo. Não fala que você conversou comigo. Porque deixar dinheiro na poupança, não. Mas sempre eu falo, cara, tá muito melhor do que 80%, 90% da população brasileira que, na realidade, está devendo cheque especial. Então, está muito melhor, tá? Ele já está um passo na frente. Talvez ele ainda tenha o medo daquilo que... tá ali na frente, mas ele já tá muito melhor, tá? Então, o pequeno construtor, ele investindo na bolsa, ele chega lá na Blend, chega lá em vocês, qual que é o primeiro passo? Existe uma conta? Eu vou transferir meu dinheiro para uma conta ou eu vou fazer esse trabalho da minha própria conta? Como que é feito isso? Então, todo tipo de investimento, quando quando o investimento é sério, ele é feito na sua própria conta. Ninguém vai te pedir dinheiro para fazer investimento. Isso falando do meu mercado, tá? Então vamos lá. Vou mandar o meu dinheiro para a conta do Gabriel para ele investir. Não. Tipo assim, Ai, gente. O exemplo que você deu... Quando o construtor vai lá na Blend, sim, a gente abre uma... A conta corrente dele, do cliente. Isso. Mas dentro no nome dele. Mas assim, existe a corretora, abre uma conta própria para investimentos.
Sim. Toda conta de banco, independente de onde tenha hoje, existe a conta de investimento, tá? Então, até nos bancos de rede. Só que o banco de rede, ele não ganha muito para vender os produtos. Mas tem lá, toda conta... Não são oferecidos. Hoje a Blend ela é parceira do Banco Safra, né? Então, para ir lá usar os serviços e utilizar para a questão de investimento, né? Aí sim teria que abrir uma conta assim no Banco Safra, no nome do cliente, tudo, né? E aí a gente oferece as oportunidades dentro que a gente... E como que vocês fazem isso? Porque tá no nome do cliente. Como que... Nós, na verdade, a gente não fala assim... eu achei que a Petro tá bom e coloca lá. A gente passa para ele e fala, olha... A gente vê essa oportunidade dentro da renda fixa, um fundo bem bacana que está rendendo tanto, rendeu 100 e poucos % do CDI. Eu acho interessante você colocar, quer? Aí a pessoa fala, quero. A gente manda uma solicitação, você aceita ou via push, não. Tá lá no celular. Pelo próprio celular. Ele abre uma conta, a gente vai conversar, ver quais são as necessidades e entender. Dentro do entendimento, a gente vai falar assim, para isso que você precisa, a nossa orientação é que seja feito dessa forma. Topa fazer? Se a pessoa falar que quer, a gente envia um push para ele, ele abre o aplicativo do celular, clicou lá, o dinheiro está investido. Nada é feito à revelia. Nada é feito sozinho, não tem como, tá? Tem que ter autorização do correntista. Ou então, se ele fizer sozinho, ele pode fazer sozinho por lá. Mas aí ele vai voltar naquilo que eu falei, ele está fazendo sem uma orientação. Depois, a não ser que ele tenha estudo, tenha conhecimento. Por exemplo, como que eu, Daniara, pago a Blend pela assessoria, né? Ou vocês recebem do Banco Safra, ou a gente tem um... Porque na parte imobiliária, por exemplo, eu vendo uma casa, eu pago uma taxa no banco na hora que eu estou formalizando lá, que é correspondente às taxas internas, entra a parte do correspondente, tudo mais. Não entra a parte do correspondente, não. Você não me paga, não. Tá vendo? Sério, quem me paga é o banco. Senão... Então, não, mas é... Sério? mas é igual a taxa de vistoria. Vocês pagam achando que a gente... Recebe. 100%, né? Não, gente. Mas a taxa que ele falou que ele recebe tá lá na venda da casa. É um percentual da taxa que tá ali e vai para ele. Da mesma forma para nós do investimento, tá? Do cliente, a gente não ganha nada. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aquilo que eu falei antes, que eu saí do banco, eu era o gerente lá do banco, eu ganhava do banco, eu não ganhava. O cliente não me pagava nada para fazer. Só que eu tava pensando no banqueiro. Agora eu penso no meu cliente, mas quem continua me pagando é o banco. Então, assim, eu não tenho... O cliente, ele não tem custo nenhum com a assessoria do escritório. Hoje você pega na mão do cliente, não do banqueiro. Mas quem te paga é o banqueiro. É o banqueiro. E de que forma que você lida com esse... Vamos lá. Com esse conflito de interesses aí? Se eu tenho um leque de vários produtos, eu posso escolher para o cliente aquilo que seja melhor para ele, tá? Então, assim, dentro do viés... você é obrigado a vender produtos do banco que você está trabalhando? Não somos. Então, foi essa até uma decisão nossa quando a gente fechou a parceria com eles. Que eu não sou obrigado a vender produtos assim, exclusivos dele. Perde o cliente, porque ele tem se eu tiver um produto hoje melhor dentro da Caixa Econômica, eu tenho na minha plataforma de investimentos um produto da Caixa. Eu tenho um CDB da Caixa, eu tenho um CDB do Itaú, eu tenho um CDB do próprio Safra. Eu vou olhar aquilo que é melhor, tá? Então, eu desenhei aquilo que é melhor, aí eu vou te mostrar. Esse daqui, dentro daquilo que você está desejando, é o melhor produto, independente de qual banco que seja. Mas eu tenho de todos. E a assessoria, o interessante para ela é que o cliente ganhe. E nós não temos meta para bater. O banco manda, você precisa bater meta de LCA. A gente não tem isso. Nós temos sempre que oferecer o melhor, porque se o cliente está ganhando, a gente vai estar ganhando também. Se o cliente perder, a gente perde o cliente, perde a custódia, perde os amigos dele, que não vão nos indicar, perde muita coisa. Então, essa é a grande diferença. Nós não temos uma meta para bater e não o banco, você precisa vender isso. Não, vou oferecer o que é melhor. Você pega um gerente de banco hoje, às vezes ele tem lá 2.000, 3.000 clientes na carteira dele. É impossível o cara conhecer cada um. Ele não vai conhecer. Eu falo que eu não conhecia. É impossível. Às vezes, a minha carteira eu não conheço todos, às vezes. Eu não sou gerente, eu sou correspondente. Mas como é que você lida com o volume e essa personalização que vocês buscam entregar?
Cada analista teria, sei lá, por exemplo, 100 clientes, 50 clientes. Como é que seria isso aí? Assim, a gente coloca lá que um número legal seja até 200 clientes por assessor. Por assessor. Tá? Por assessor. Isso é um número que a gente coloca. E vocês 200 conseguem clientes. ter essa proximidade? Não é muito, não? Não, depende, Dani. Vamos lá. Se você desenhar algo para o cliente, você vai demandar muito na primeira, na segunda e na terceira reunião. Depois são somente alinhamentos. Você vai mandar para ele mensalmente aquilo que está acontecendo e pontualmente vai alterando. Esse ativo aqui venceu, vamos colocar em outro. Então você consegue. Você tem uma demanda muito grande no começo, mas depois aquilo ali você vai fazendo pontualmente as escolhas, entendeu? E as alterações. Bem bacana. Os clientes de vocês, a maioria, assim, não sei se vocês têm esses dados, de que área? São médicos, engenheiros? Diversificado, é diversificado. Bem Quem investe mais hoje? Empresário, grande parte, médico. Tem de tudo. Até mesmo porque dentro do escritório a gente tem a parte de planejamento financeiro, que é pegar na mão da pessoa que está endividada, ensinar ela, cara, você tem que pagar suas contas, vamos fazer esse plano aqui e tal, para se tornar investidor. Então eu tenho da minha diarista que investe a grandes empresários. Investimento não é para todo mundo. É para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. É aquilo que eu falei. Você só precisa começar. Investimento é só começar. Não é fácil. Para você quiser mudar realmente de vida com investimento, você tem que ter alguns sacrifícios. São disciplinas, né? Você tem que ter disciplina com você mesmo. Então... Não, as pessoas não têm. Hoje, se ela ganha 1.000, ela gasta 1.200 porque ela tem um cartão. Assim, sendo se eu tenho 1.200 no cartão, é porque eu tenho, né? Se o limite é 500 e eu ganho 1.000, meu salário é 1.500. Mas vamos lá, em termos de percentual. Para mudar de vida, você falou que tem que ter sacrifício. Mas vamos colocar dentro do padrão. Alguém que quer... Como é que fala? Não essa transformação toda, mas gradativamente. Qual é o percentual da renda que você recomenda que a pessoa invista? Cara, eu não posso falar isso assim. Seria muito leviano da minha parte. Porque eu não sei a história de cada pessoa. Eu não sei se é uma pessoa solteira, se ela é casada, se ela tem filho. Né? Então, assim, tudo vai a partir da primeira reunião que a gente fizer, ver qual que é o gasto dela, o que ela pretende, e a gente vai fazer o plano. Cara, você pode fazer isso, você pode... deixar de fazer esse tipo de lazer, você pode deixar de gastar com isso. Aí vamos trabalhando em cima conjunto. disso. Não existe receita de bolo no investimento, tá? Você não vai achar receita de bolo para investimento. Cara, você é uma pessoa, seus objetivos e suas necessidades são uma. A Dani é outra. Então, assim, é diferente. A gente desenha pegado na mão, a 4 mãos. Então, vamos desenhar aquilo que é factível para você hoje e vamos colocar aqui uma meta de quanto você quer ter lá na frente. E aí quem vai correr atrás é você. Eu só tô aqui para te auxiliar naquilo ali. Tá direcionando. Eu só vou te direcionar. Eu não vou pegar na sua mão e falar assim, você não vai gastar, cara. Eu não vou te ligar, Danilo, e falar assim, cara... Cartão veio alto. Ou então, tem que parar do iFood. Tem que mandar os 10 mil que você combinou comigo de mandar todo mês. Então, assim, não tem como. Isso é algo que vai de você. A gente vai te auxiliar nisso aí, a gente vai seguir essa caminhada contigo. Mas é algo que tem que vir de você. Mas pensando, um chefe de família, um pai, 2 filhos, uma família padrão brasileira, ele teria que investir uns 30% para ser um investimento bom? Eu não sei a necessidade dele. Eu não sei se os filhos dele estão em escola particular. Não sei qual a idade dos filhos. Eu não sei qual é a idade. Eu não sei nada. Eu preciso saber. Essa semana mesmo nós tivemos um grande influencer aí falando que com um salário mínimo, 1.800, pouco mais de R$1.800, ele falou que R$300 dava para supermercado. Cara, eu morei em Campos Belos, interior de Goiás, última cidade de Goiás, lá no norte, divisa com Bahia, Tocantins, R$300 não dava para 2 semanas. Não, R$300 3 não compra pessoas. nem material de limpeza. Usa coisas chique, cara.
Não é. Numa cidade interior de 20 mil pessoas, o que vai ter chique lá? Nem tem coisa chique. Não tem. Mas assim, a Então, gente se depara muito com um guru de internet, cara, que vai lá e fala Mas assim, o problema é que viver hoje assim dá certo. Não dá, você não sabe a realidade do cara da ponta. Sem entender a realidade do cara da ponta, não tem como eu te falar que 5% para ele investir vai ser o essencial. Ou se 30%, vai depender daquilo que ele tá passando ali naquele Mas momento. hoje o Instagram, as redes sociais em geral, não só o Instagram, ele traz a informação muito rápido, muito fácil, de um jeito genérico. E as pessoas pegam aquilo como verdade. Sim. Igual, eu quero ser fulana, a blogueirinha tal. Não, e ela come só ovo todo dia. Eu vou comer só ovo pra eu ser que nem ela. Então, isso é um grande erro da população. Mas vamos lá, se um cara se ele conseguir retirar 30% do que ele ganha pra investir, cara, é um número muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, assim, vai Mais ser que isso. 98% da população. Vai ser isso que a gente vai sugerir pra ele? Talvez não, talvez seja outra. Mas se uma pessoa colocar como meta, falou que aí, igual os blogueirinhos, quer comer só ovo. Se o cara colocar aquilo como meta e falar assim, cara, eu vou conseguir tirar 30% do que eu tenho de receita mensal pra fazer investimento, é um número sensacional. Hoje, mais de 80% da população não tira nada. Tá todo mundo endividado, é aquilo que a gente falou. Ganha 1.000, gasta 1.500. A maioria é assim. Então, assim, 30% é um número maravilhoso. E pensando hoje, então, pra gente fechar com chave de ouro. Não pode ser genérico. Pra Pensa. Fechar não fechar igual nós começamos. Só começar. É só começar, Não, isso aí pra qualquer um, tá, gente? Não, é igual eu falei, eu não falei brincando, não. Minha diarista investe. Então, se minha diarista investe, Felipe, ela investe lá. Mas eu mostrei pra ela que num planejamento financeiro, se ela colocasse R$300 por mês durante um certo período, ela tinha boas possibilidades de ter R$1 milhão. Você me falou Fiz isso aí e mostrei pra ela. E ela tá seguindo. Você vê o poder da rede social. Eu vi um post no TikTok, tá quase acabando, né? Rapidinho. Eu vi um post no TikTok, o cara, ele começou a investir, a filha dele nasceu, mandei pro Felipe. Ele investe a cada 15 dias R$500 por mês e dividiu lá em renda fixa. Diversificou a carteira. Diversificou a carteira. Para quando ela estiver com 18 anos, ela ter um salário de 8 mil. Isso. Acho que era isso. Menina, na hora que eu vi isso, eu tava recém-parida. Eu falei, quero isso pra minha filha. Até hoje Felipe, a conta não tá aberta. Não consegui fazer a senha. Tá vendo como é que são as coisas? Não, vou ter que ir lá. E a filha já tem o quê? Não, a filha já tá quase namorando e tá aí. Ô, Dani, então pronto, você deu o exemplo aí que a gente precisava pra encerrar aqui, né? A gente tem que começar. Tem que começar. O principal é começar, gente. Não, mas eu vou estar indo lá. Eu tenho cliente que faz aporte de 10 mil por mês, tem cliente que faz aporte de 300, de 100. Vai ser querido do mesmo jeito, né? Da mesma forma, o atendimento vai ser o mesmo. Nós vamos pegar na mão e caminhar com ele. Planejamento. São objetivos. Objetivo. Felipe, Gabriel, nós já estamos indo pra 1 hora de bate-papo. Né? Tá Acho que feste. Que rápido. Passa rápido falar de coisa boa, né? É diferente quando eu sou o entrevistado. É muito diferente. Porque ele é o host do programa nosso. O cara tá me avaliando aqui, ó. Eu queria ser entrevistado, ver como que é, porque eu fico tão nervosa lá de cá. Então, Felipe, Gabriel, eu queria agradecer demais a presença de vocês. A gente trata muito o mercado imobiliário como investimento e a gente queria, né, ter uma outra ótica, e às vezes de forma até complementar, né, os nossos clientes. Com toda certeza é complementar. Os clientes vendedores, os clientes corretores. Eu queria de fato agradecer a participação de vocês, de verdade, tá? Deixar a Dani se despedir, deixar vocês se despedirem. Obrigada, meninos, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Siga o podcast no TikTok. Você vai ver o Danilo dançando. Não vai ver o Danilo dançando, ver. porque nosso podcast não é de dancinha. Não. Você já vai fazer as dancinhas do TikTok? Meme traz seguidor, hein? Eu continua me falando que eu vou fazer ele dançar também. Gente, meu vídeo dançando, me convence que eu coloco ele pra dançar chamando. 2 milhões de visualizações. Bora dançar. Gabriel, a partir de agora, dancinha, viu? Pagando bem. Pagando bem, que Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pra Toda Obra, parceria da Audicred, Castro Lima, né? Segue no TikTok, YouTube, Spotify, YouTube. Twitter ainda não, já. É isso aí, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu. Abraço.